Então, vou testar aqui uma maneira atualizada de construir o nosso almoço, né? Vamos fazer a compra de peixe, ou frango, ou bife, depois vamos levar lá para a cozinha, vamos cozinhar na hora e vamos almoçar. Ok, vou testar aqui um sistema automático para aqueles que fazem as compras online. Fanta. Nunca vi essa Fanta antes, mas o de Fanta eu conheço a marca, então provavelmente seja boa. Então, eu já escolhi a bebida, agora vamos escolher a comida. Então, aqui temos os produtos frescos, né? Então, eu posso escolher aqui algum produto, por exemplo, lulas, e levar para a cozinha e eles cozinham eu como na hora. Então, a gastronomia aqui é tão equilibrada que quase todos os pratos chineses envolvem legumes para ser equitativo, né? Um pouco de gordura, um pouco de saúde. Então, esse aqui é o resultado dos pratos que fizemos as escolhas e chegou a altura de degustação. Sorry.